Dia 1º de outubro, vamos lá para mais um diário de operações. Hoje o dia foi de loss, mas como diz André Machado Ogro, um dia de loss só é prejuízo se você não aprender com ele. Então, já que a aula foi paga, vamos aprender, né? Então, o que eu tinha de visão ontem? Eu tinha essas duas linhas de baixa, essa aqui dos 60 minutos e essa aqui dos 10 minutos mesmo. Então isso para mim era referência de resistência, né? Linha a ser rompida. E aí eu tinha também a questão do range, de uma possível lateralidade nessa região aqui. Nessa região aqui, como uma lateralidade, né? Então o mercado abriu em gap de alta, e aí eu considero, né, o gap como uma barra compradora. E aí eu aguardo a correção. Então o mercado veio, fez a correção. Então eu tenho impulso, correção. A correção, contando com o gap, foi ali na região de 50%, um pouquinho a mais, região de 50, região de 61.8 de Fibo. E aí deixou um padrão que eu opero, que foi um preço de fechamento de reversão, aonde a entrada seria na superação dessa máxima, com o stop nessa mínima. Só que eu não fiz esse trade, eu não executei essa entrada. Por quê? Porque na hora que esse candle estava sendo construído, o mercado balançou bastante nesse candle. O que aconteceu? Então, ele abriu aqui, e aí ele veio, fez a sombra, foi para cima, e aí ele voltou de novo. E aí depois ele foi. Então esse movimento me demonstrou dúvida. Por quê? Porque quando o mercado tem convicção, você vê que o candle vem para baixo, faz a sombra, e aí ele vai para cima e não volta. E deixa a sombrinha aqui embaixo. Esse não. Ele foi, voltou e foi. Então eu não executei esse trade. Aí o mercado deu essa pancada para cima, chegou num ponto para mim de resistência, numa linha dos 60 minutos. Vamos colocar aqui os 60 minutos para ficar, para ver, tá vendo? É essa linha aqui. Então nessa região que também condizia com esse topo aqui anterior e com 50% dessa barra de queda, então eu vi como uma região de resistência. E aí, como sendo uma região de resistência, eu procurei por uma venda.
E aí eu realizei a venda, vamos lá, nos 10 minutos. E aí eu realizei a venda nesse trap aqui. Eu considerei essa região de topo, então essa barra vermelha eu considerei como um trap, aonde tem a sua entrada na perda da mínima, com o seu stop nessa máxima. E aqui vale mais um aprendizado importante. Como o trap ele é um padrão de volatilidade, então a continuidade tem que ser imediata. Então o correto seria ter antecipado o stop para o fechamento da barra que acionou o trap. Por quê? Porque a minha intenção era vir buscar a média de 20. Então a minha intenção era esse recuo, pegar esse recuo. Como ele não teve continuidade na barra seguinte, o correto seria antecipar, uma vez que falhou a baixa, né? E aqui também fica um aprendizado do Stormer, que resistências ou suportes fracos, eles tendem a serem testados várias vezes. Então se aqui fosse, né, uma resistência forte, ela poderia ter feito um movimento igual a esse aqui, por exemplo, essa queda aqui, ou até mesmo essa queda aqui de ontem, ou essa, que você vê que são quedas que o mercado não olha para trás, entendeu? Ele testa a região da média e despenca, mas aqui não aconteceu. Então o correto seria antecipar o stop para o fechamento dessa barra, já que falhou. Então aqui eu tomei o stop, e aqui também o stop aconteceu porque nesse candle entrou volatilidade, saiu notícia, saiu indicador na verdade. Então saiu indicador e aí balançou e me estopou. Beleza. Fiquei esperando, a barra seguinte devolveu. E nessa devolvida eu li isso aqui como um bear 180. E aí, se você pegar os corpos, né, você vai ver que os corpos da barra estão, a abertura é no mesmo ponto e o fechamento também é no mesmo ponto. Então eu li isso aqui como um bear 180 e operei ele, que também falhou e levou para o stop. Então essas foram a operação no índice. Agora vamos para o dólar, que eu fiz uma operação. E aí nesse dia, né, um dia desse que o mercado só sobe, né, sobe, corrige, sobe, corrige. O gerenciamento de risco é muito importante, porque no meu gerenciamento de risco eu posso tomar 3 stops seguidos e aí eu encerro o dia. E hoje foi exatamente o que aconteceu. Eu tomei 3 stops seguidos, 2 no índice e 1 no dólar. A do dólar foi o seguinte. Então, vamos lá. O que eu tinha? Essa linha de tendência de alta, né? Essa linha de tendência de alta, média e região dos 50% do movimento de ontem. Então o mercado abriu rompendo média, rompendo linha de tendência e ainda não tinha rompido os 50%
do movimento de ontem. Então, aqui o princípio é o mesmo na questão do gap. Então, eu tenho um gap de baixa, uma barra vendedora, que tentou dar continuidade e aí veio a correção. E aí interessante aqui que a correção ela aconteceu muito próximo do 61.8. Se você traçar um fibo do fechamento de ontem, então se você traçar um fibo do fechamento de ontem, que foi nessa região, até essa mínima, essa região aqui é a região do 61.8 de correção dessa perna de baixa, desse movimento de baixa. E no dólar, a região de 61.8 é onde costuma acontecer as reversões, né, ou a continuidade do movimento. Então foi exatamente onde o dólar corrigiu e aí deu a pancada dele para baixo, veio testar essa região, uma região para mim de suporte. Então eu fiquei aqui aguardando um padrão de compra. E aí o mercado veio, fez a perna, fez o teste, então, né, deixou a mínima, voltou, fez o teste dessa mínima, então vamos lá, fez a mínima, voltou, fez o teste da mínima, e a barra seguinte tentou perder essa mínima. Então esse movimento aqui que tentou perder as duas mínimas, eu li ele como um trap. Então eu tinha ponto de entrada na superação dessa barra, ponto de stop nessa mínima. Então ele veio, acionou, e aí ele acionou, e aqui também a mesma coisa, não teve continuidade. E aí, como ele não teve continuidade, eu decidi aguardar mais uma barra, só que aí eu já levantei o meu stop para essa barra que fechou, e aí deu stop. Então, com esse stop, era o terceiro stop do dia, então eu encerro o dia e aí não faço mais nada. Então esse foi o dia de hoje, fica o aprendizado, né? O gerenciamento de risco é muito importante para em dias como esse você encerrar o dia e assumir o prejuízo, né? E assumir o loss e aprender com o loss. Então, até a próxima.